Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Nosso bom dia ao nosso querido rádio ouvinte. Aqui quem fala é a Jane. Hoje nós não teremos a companhia física da nossa querida Silene, que é a nossa companheira, nossa dupla, né, de rádio, porque ela fez uma cirurgia de catarata. Então todo mundo que já viu falar da cirurgia da catarata sabe que a pessoa não pode nem mexer a cabeça direito, né? Mas logo logo ela estará presente conosco. Então nós vamos, a partir desse momento, iniciar o nosso programa e pedimos desculpas se ele ficar cansativo, porque sem a dupla, né, a gente vai ter que fazer, mas que Deus nos abençoe, que façamos um bom programa. E a primeira situação é o momento.com, né, a nossa mensagem do Momento Espírita. A lição do perdão. O que faríamos se de repente, por uma circunstância qualquer, tivéssemos nas mãos a possibilidade de decidir a respeito do destino de uma pessoa que nos provocou muitos problemas? Alguém que estendeu o manto da calúnia e destruiu nosso bom nome perante os amigos. Alguém que se apossou da empresa, fruto do nosso labor de tantos anos. Alguém que tenha ferido brutalmente a um membro da nossa família. Será que lembraríamos da lição do perdão ensinada por Jesus? Será que viriam à nossa mente as palavras do mestre Galileu? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou ainda a exortação a respeito de nos reconciliarmos o mais depressa possível com o nosso adversário? A propósito, conta-se que um escravo tornou-se de grande valor para o seu senhor, por causa da sua honradez e bom comportamento. Em razão disso, foi elevado a uma posição de importância na qualidade de administrador de suas fazendas. Numa ocasião, o senhor desejou comprar mais 20 escravos. Foram juntos ao mercado, e o administrador foi encarregado de observar e escolher. Deveriam ser, naturalmente, homens fortes, para que pudessem desempenhar bem as rudes tarefas nas fazendas. O administrador foi ao mercado e começou a sua busca. Em certo momento, fixou a vista num velho e decrépito escravo. Apontando-o para o seu senhor, disse-lhe que aquele devia ser um dos que deveria ser adquirido. O fazendeiro ficou surpreendido com a escolha e não concordou. Ouvindo o diálogo, o negociante de escravos disse que se fossem comprados 20 homens, ele daria o velho de graça. Realizada a negociação, foram todos levados para uma das propriedades. O administrador passou a tratar o velho com maior cuidado e atenção do que a qualquer dos outros. Levou-o para sua casa. Dava-lhe da sua comida. Quando tinha frio, levava-o para o sol. Quando tinha calor, colocava-o debaixo das árvores de cacau à sombra. Admirado daquelas atenções dispensadas a um escravo, o senhor perguntou por que ele procedia daquela forma. De certo, deveria ter algum motivo especial. É seu parente? Talvez seu pai? A resposta foi negativa. É seu irmão mais velho? Também não, respondeu. É seu tio ou outro parente? Não tenho parentesco algum com ele, nem mesmo é meu amigo. Então, perguntou o fazendeiro, por que motivo tem tanto interesse por ele? Ele é meu inimigo, senhor. Vendeu-me a um negociante. E foi assim que me tornei escravo. Mas eu aprendi nos ensinamentos de Jesus que devemos perdoar aos nossos inimigos.
Esta é a oportunidade de exercitar meu aprendizado. O perdão acalma e abençoa o seu doador. Maior é a felicidade de quem expressa o perdão. O perdoado é alguém em processo de recuperação. No entanto, aquele que lhe dispensa o esquecimento do mal já alcançou as alturas do bem e da solidariedade. Quando entendermos que perdoar é conquistar enobrecimento, nos faremos fortes pelas concessões de amor e compreensão que sejamos capazes de distribuir. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Queridos irmãos, a temática do perdão, sempre repetida, talvez seja uma das situações mais difíceis para o ser humano. Quantas e quantas vezes em reuniões mediúnicas, quando atendemos irmãozinhos nossos desencarnados que se comunicam com os homens através dos médiuns, nós vemos a dificuldade, a mágoa carregada, ódios intensos inclusive, trazidos de muito tempo, de às vezes mais de 500 anos, 1000 anos, carregados de ódios por uma lembrança de sofrimento e dor que não conseguiram esquecer. E aí querem descarregar esse ódio em cima da criatura que eles reencontram com o tempo e que às vezes já melhorou tanto e eles não conseguem ver porque estão prisioneiros daquela dor. Então, o amor cobre uma multidão de pecados, disse Jesus, e nos orientou sempre, dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus, o Espírito puro, que já tinha alcançado a união com Deus, puro amor, veio nos ensinar para que nós conseguíssemos, e ele sabia que era possível. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. E disse em outra ocasião: se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Aí Pedro perguntou a ele aquela célebre pergunta: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, o que significa que é sempre, não é? E aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, há tantas páginas maravilhosas sobre o perdão, e tem uma do apóstolo Paulo, que nós particularmente gostamos muito, que diz assim, olha que lindo isso: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis,
Se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser desindulgente, para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: ao perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoo e acrescentam: mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. Verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos muito mais que pelas palavras. Então, nós já falamos muitas vezes desse tema do perdão. E aqui o apóstolo Paulo nos comenta, né, que nós deveríamos fazer o esquecimento da ofensa, lançar um véu no passado. Isso durante muito tempo, enquanto nós analisávamos essas mensagens, nós nos perguntávamos: mas como que uma pessoa pode esquecer? Se ela tiver a memória boa, ela não vai esquecer nunca, porque ela lembra, a menos que ela perca a memória. Mas aí nós entendemos que não é o esquecimento do fato. A pessoa que tem memória boa, ela nunca vai esquecer. É o esquecimento da ofensa. Ou seja, ela se lembrar do que aconteceu, mas ela não ter guardado mágoa sobre aquilo. Ela ter conseguido entender que aquela pessoa naquele momento estava numa situação muito difícil, que a magoou, que a prejudicou, mas ela não guarda mais aquilo nela. Ela conseguiu se libertar. Nesse sentido, o Gandhi, né, o libertador da Índia, ele foi um grande mestre. Nossa, tem aquela história que também já contamos, mas vale a pena repetir aqui, porque às vezes faz tanto tempo que o povo que ouve também esquece, né? Claro. Quando o Gandhi
estava reunindo o povo da Índia, que eles estavam buscando a liberdade do jugo inglês, eles se reuniam e havia uma parcela de pessoas, muçulmanos, que moravam na Índia, e hindus. O Gandhi, por exemplo, ele era hindu. E haviam alguns que achavam que eles tinham que fazer um levante armado para lutar contra os ingleses. O Gandhi sabia que aquilo seria um verdadeiro suicídio, claro, né? Porque eles não tinham nem armas para combater o exército inglês e nem treinamento para isso. E ele era a favor da paz, da filosofia ahimsa, que significa não violência. Quanto mais alguém olha com ódio para você, mais amor você tem por aquele alguém. Quanto maior a raiva do outro, mais mansamente você fala, para ir desarmando a violência do outro com o seu amor. O Gandhi era adepto disso. Em uma certa ocasião, um amigo dele, muçulmano, perdeu a paciência. Eles estavam reunidos com uma assembleia enorme de pessoas que iam votar, né? Se eles iam apoiar a ideia do Gandhi ou se eles iam se levantar em armas contra a Inglaterra. Aí um dos amigos dele, que era muçulmano, diante da situação do Gandhi estar falando sempre que eles deviam tentar na paz, ele perdeu a paciência e deu uma bofetada violenta no Gandhi. O Gandhi, até o óculos caiu no chão. Ele abaixou para catar o óculos, levantou e deu uma ajeitada no óculos, continuou do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Mas esse amigo estava com tanta raiva que ele nem esperou o Gandhi levantar, já saiu lá da assembleia. Aí passaram uns dias, ele estava andando na rua e passou por um outro amigo comum deles. E nem percebeu que ele estava imerso nos pensamentos, e o amigo chamou. Oi, bom dia, você não me viu? Ele falou, ai, me desculpa, é que eu estou com a mente atormentada, eu não consigo ter paz, porque eu ofendi o Gandhi. Aí o amigo falou, mas como você ofendeu? De que jeito? Aí ele contou, né, que tinha esbofeteado o Gandhi diante de todo mundo e que o Gandhi devia estar muito magoado, ofendido com ele. Aí esse amigo falou assim, escuta, mas o Gandhi é uma alma boa. Se você for até ele dizer que se arrependeu e pedir desculpas pela ofensa que você praticou, é claro que ele vai te perdoar. Vai lá, vocês são tão amigos, não devem deixar essa situação interferir. Foi um momento difícil que você teve. Ele convenceu. O homem foi lá, pediu desculpas para o Gandhi por tê-lo ofendido. Aí o Gandhi ficou olhando paradinho para ele, assim, não respondeu. Mas Gandhi, você precisa me perdoar pela ofensa que eu te provoquei. O Gandhi quietinho, olhando para ele, não falou nada. Ele saiu com raiva, achando que o Gandhi o estava destratando, que não ligou para pedir desculpas dele, que ele se humilhou pedindo desculpa e nada do Gandhi perdoá-lo. Aí encontrou de novo o mesmo amigo e falou, e daí, você pediu desculpas? O Gandhi te perdoou? Ele falou, não, eu fiquei falando com ele um tempão, me humilhei, ele nem me respondeu. Ele falou, mas não é possível, vamos lá de novo, então eu vou junto com você, vamos falar com o Gandhi. Aí foram. E ele de novo pediu desculpas ao Gandhi por tê-lo ofendido, e o Gandhi olhando com aquela carinha assim, né? Sem responder. Uma carinha de quem não estava entendendo, né? Aí o amigo falou assim, ô Gandhi, mas fala alguma coisa, desculpa
o nosso amigo, porque ele está se humilhando aqui diante de você pela ofensa que te provocou e você não fala nada. Aí o Gandhi, com aquele arzinho inocente, né? Ele perguntou assim, mas quando foi que você me ofendeu? Olha a grandeza de alma, ele nem lembrava da bofetada. Gandhi disse certa vez que nunca precisou perdoar porque nunca se sentiu ofendido. Então foi uma grande lição. A ofensa faz mal ao ofensor. Aquele que foi ofendido nem sempre sabe. O Gandhi nem sabia que tinha sido ofendido, ele nem sentiu isso, né? Nós temos aqui conosco um livro maravilhoso que se chama Os Segredos da Vida, da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que de vez em quando nós citamos. Ela foi a pioneira do estudo dos fenômenos de quase morte, onde ela estudava aquelas pessoas que tinham feito parada cardíaca, eram considerados mortos, depois voltavam e contavam o que tinham visto enquanto o corpo estava lá com o coração parado e morto, né, teoricamente, porque a morte real ninguém volta dela, né? Apenas Jesus e os amados irmãos em espírito, em comunicação mediúnica, eles voltam, porque Jesus fez questão de cumprir sua palavra e voltar no terceiro dia, como ele tinha dito, que reergueria o templo destruído em 3 dias. E ele voltou mesmo, mas não no corpo físico. Ele voltou em espírito, surgindo aos seus discípulos, quando eles estavam reunidos com medo, né, das perseguições. Ele surgiu no meio deles quando todas as portas e janelas encontravam-se fechadas, para demonstrar a comunicabilidade dos espíritos com o mundo corporal. Então, a doutora Elizabeth estudou esses processos, desse fenômeno de quase morte, foi praticamente a iniciadora daqueles trabalhos de preparação da pessoa para a morte, deixar a pessoa serena, sem medo de morrer. E ela comenta até um caso do Gandhi, nesse livro dela, Os Segredos da Vida, ela trata sobre a lição do perdão. É um dos tópicos, que é maravilhoso esse livro, viu, gente? E ela diz que no final da década de 40, a Índia, mergulhada nas guerras religiosas, guerras internas, né, muçulmanos e hindus, e preparando-se para ficar independente da Inglaterra. E um hindu, que era da mesma área do Gandhi, né, ele teve um filho que foi assassinado pelos muçulmanos durante essas lutas internas. E ele foi procurar o Gandhi e perguntou ao Gandhi como é que ele podia perdoar os muçulmanos. Como que ele podia encontrar a paz se ele carregava no coração tanto ódio por aqueles que tinham matado o único filho dele? Olha a resposta do Gandhi. O Gandhi sugeriu que ele adotasse uma criança muçulmana órfã e a criasse como se fosse dele, porque aí ele ia desenvolver tanto amor por aquela criança que o ódio que ele tivesse pelos muçulmanos desapareceria. O amor é o grande condutor, porque o próprio Dr. Bezerra de Menezes, ele nos diz que o ódio é o amor cheio de mágoa, é o amor magoado. Ninguém vai odiar aquele que não conhece, não é? Mas aquele que amou, que prejudicou, que decepcionou, às vezes isso pode acontecer, e o grande trabalho é fazer o ódio desaparecer e o amor ficar no lugar dele, né? E aí a doutora Elizabeth, ela faz uma análise sobre essa situação do perdão. Desculpa. Ela diz assim:
Precisamos perdoar para poder viver uma vida completa. O perdão é a maneira de curar as nossas mágoas e feridas. É a forma de nos religarmos aos outros e a nós mesmos. Todos já fomos feridos. Não merecíamos a dor, mas mesmo assim fomos magoados. Porque ela fala com a visão de uma única existência. Se nós formos pensar que já vivemos muitas e muitas vidas, não existe nada que esteja fora daquilo que nós deveríamos viver, não é? Ela diz, não merecíamos a dor, mas mesmo assim fomos magoados. Aí ela completa, além disso, verdade seja dita, é quase certo que ferimos outras pessoas. O problema não é o fato de a mágoa acontecer, e sim de não conseguirmos esquecê-la ou nos recusarmos a fazê-lo. Esta é a ferida que continua a doer. Passamos pela vida acumulando essas mágoas sem ter nenhum treinamento ou orientação sobre como nos livrarmos delas. É aqui que entra o perdão. Podemos escolher entre viver no perdão e na ausência dele. Ironicamente, olha que interessante, o perdão pode ser um ato egoísta, no sentido de que ele é mais importante para a pessoa magoada do que para quem feriu. Porque quem está com a mágoa está carregando, como diz a Joana de Ângeles, um lixo mental, não consegue se libertar. Então, quem magoado está, quem está carregando ódio, consegue se libertar disso, nossa, é uma dádiva. Então, ela comenta, os que estão morrendo, com frequência encontram uma paz que lhes faltou na vida, porque morrer é abrir mão, abdicar. Perdoar também é, disse ela. Quando não perdoamos, permanecemos agarrados a antigas feridas e mágoas. Mantemos vivas as partes infelizes do passado e alimentamos os nossos ressentimentos. Quando não perdoamos, nós nos tornamos escravos da mágoa. O perdão nos traz muitas coisas, inclusive o sentimento de totalidade, que parecia arrebatado pelo ofensor. Ele nos confere a liberdade de ser novamente quem somos. Todos merecemos a chance de oferecer um recomeço a nós mesmos e aos nossos relacionamentos. Essa chance é a mágica produzida pelo perdão. Quando perdoamos os outros ou nós mesmos, somos devolvidos a um estado de graça. Assim como o osso consolidado é mais resistente do que antes da fratura, os nossos relacionamentos e a nossa vida podem se tornar mais fortes quando o perdão cura as nossas feridas. Os que estão à beira da morte nos ensinam muito a respeito do que é o verdadeiro perdão. Eles não pensam, porque ela tinha, né, gente, esse trabalho de ajudar as pessoas a morrerem em paz. Ela era oncologista, pegava aqueles pacientes terminais e os ensinava a não ter medo de morrer, a ficarem em paz. Então ela presenciou muitas pessoas que morriam. E ela disse assim, eles não pensam, os que estão morrendo. Eu estava coberto de razão e por isso consigo ver como você estava errado. E na minha grandeza eu vou perdoar você. Olha só.
Em vez disso, eles pensam: você cometeu erros e eu também. Quem não os cometeu? Mas eu não quero mais definir você em função dos seus erros e nem ser definido pelos meus. Então ela diz, né, que tem muito bloqueio na pessoa que dificulta ou impede o perdão. Desculpa. E o principal bloqueio seria o sentimento de que, ao perdoar, estamos justificando o comportamento que nos feriu. Mas perdoar, diz ela, não é dizer o fato de você ter me magoado é aceitável. Significa que estamos abrindo mão da mágoa em nosso próprio benefício quando percebemos que o fato de nos agarrarmos aos ressentimentos nos obriga a viver infelizes. As pessoas que relutam em perdoar precisam se lembrar que só estão punindo a si mesmas. Perdoar não significa deixar as pessoas pisarem em nós. O perdão diz respeito à caridade no melhor sentido da palavra. Quando perdoamos, nós nos lembramos que a pessoa não estava no seu melhor momento quando nos magoou. Nos lembramos que ela é mais do que os seus erros. Ela é humana, comete erros e já foi ferida exatamente como nós fomos. Não temos que perdoar o comportamento que nos feriu. Precisamos apenas perdoar a pessoa. Outra coisa que é um bloqueio para o perdão é o desejo de vingança. Diz ela que vingar oferece só um sentimento temporário de alívio ou de satisfação, porque depois a pessoa se sente culpada e diminuída por ter adotado um comportamento considerado errado por ela. Então, a pessoa que foi ferida acha que tem que ir para o ataque, mas em vez de ficar aliviada, a vingança produz mais sofrimento ainda. Não há nada de errado em demonstrar que estamos magoados, mas é importante repetir que a mágoa se transforma em autopunição quando nos agarramos a ela. Pode ser difícil perdoar. Às vezes é mais fácil tentar ignorar a situação. Às vezes a pessoa tem o desejo de perdoar, mas fica protelando aquilo, né? Permitindo que um fluxo de tormento fique acontecendo na vida dela e corroendo a alegria e a felicidade. Então, a pessoa ela pode despertar entendendo que ela não precisa esperar a eternidade para corrigir as coisas. E o perdão auxilia, o perdão ajuda. Quando perdoamos, recuperamos o poder de viver e florescer, superando o incidente que nos ofendeu. Viver com a ferida faz de nós vítimas perpétuas. No perdão, transcendemos a mágoa. Não temos que ser permanentemente feridos por ninguém ou por nada, muito menos por nós mesmos. Essa percepção encerra um grande poder. Então ela diz: quando conseguimos reconhecer que as pessoas são humanas, podemos começar a perdoá-las tomando consciência da nossa raiva. Aí ela dá uma dica, olha que interessante. Primeiro você tem que tomar consciência da sua raiva. Você está sentindo raiva daquela pessoa. Olha o que ela orienta em seguida como psiquiatra. Em seguida, precisamos nos livrar da energia da raiva, batendo contra um travesseiro, gritando numa praia deserta,
desabafando o sentimento com um amigo em que se confia, ou fazendo qualquer coisa para expulsar a raiva. Esse sentimento ele não deve ser negado, senão você está reprimindo. Ele fica existindo dentro de você. Você tem que viver isso, né? Para expulsar a raiva, você tem que experimentar esse sentimento plenamente. Aí depois vem a parte mais difícil, que é abdicar desse sentimento, é se libertar dele. E o perdão não diz respeito às pessoas que magoaram você. Não se preocupe com elas. O que elas fizeram provavelmente estava mais relacionado com elas mesmas e com os problemas delas do que conosco. Quando nos desapegamos delas, nós encontramos a liberdade. Todo mundo tem que lidar com problemas e o que realmente nos interessa é a nossa paz de espírito e a nossa felicidade. Então, a doutora Elizabeth conta uma história aqui de uma judia chamada Elizabeth Mann, que poderia ensinar muitas situações a respeito da tolerância, do amor, da raiva e do perdão. Porque essa Elizabeth, ela teria motivos, Elizabeth Mann, não a Kubler-Ross, para ter raiva de muitas coisas. Porque quando ela era adolescente, ela e a família, como judeus, foram levados para o campo de Auschwitz. E depois de chegar lá, ela perguntou a um guarda lá onde é que estava o resto da família dela. E ele apontou a fumaça que saía de uma grande chaminé e disse: é ali que eles estão. Porque eles eram levados para fornos e queimados, né? Aí, quando depois a guerra praticamente terminou, o campo de Auschwitz ele foi aberto, né, e as pessoas que ainda estavam sobrevivendo lá foram soltas. Ela foi para a Dinamarca e estava aguardando um trem que ia para a Suécia. Tinha outros sobreviventes com ela, mas a família dela inteira tinha morrido. E aí apareceu uma enfermeira com 2 mulheres e um homem, dizendo que eles também eram sobreviventes de campos de concentração. Ela estranhou a Elizabeth Mann. Ela falou: desconfiei disso, porque aqui eles estavam carregando malas. E ninguém saído de qualquer campo de concentração tinha qualquer bagagem, nem roupa eles tinham, só aquilo que eles estavam no corpo. E as mulheres e o homem começaram a fazer perguntas a respeito do campo de onde eles tinham ido, de como eles tinham ido parar ali. E os companheiros sobreviventes contavam a história. Aí na manhã seguinte, que o trem ia levá-los para a Suécia, o trem chegou. E ela foi colocada num compartimento com as 2 mulheres que tinham feito as perguntas e mais 3 outras. Não tinha muito espaço no vagão e principalmente por causa das malas que elas tinham levado. Elas sentaram no chão, outras 3 num banco, e ela subiu, a Elizabeth Mann, para um lugar onde eles colocavam as bagagens. Naquela noite, quando todas elas achavam que estava todo mundo dormindo, ela ouviu um barulho, Elizabeth Mann. E olhando para baixo, ela viu que as 2 mulheres, elas tinham aberto uma mala. E que nessa mala havia fotos de pessoas vestindo o uniforme das SS, que era dos alemães, né? As mulheres rasgavam as fotografias e atiravam os pedaços pela janela. Então, ela comenta, Elizabeth Mann, que era preciso que nós entendêssemos que nenhum prisioneiro de campo de concentração ia ter em seu poder foto dos guardas que judiavam deles, né?
E aí uns funcionários entraram no trem, numa das paradas, fizeram perguntas. E quando perguntaram às duas mulheres e ao homem onde eles tinham estado, ela percebeu que eles repetiram as histórias que tinham ouvido da véspera, deles mesmos que contaram os problemas para eles, né? Ela falou assim que ela podia ter dito alguma coisa, ter acusado eles. Mas ela estava tão feliz porque a guerra tinha acabado. Ela estava convencida de que cada alma tinha aprendido uma lição com a guerra e que a função dela não era punir aquelas pessoas. Ela pensou, se Deus quiser punir, Ele o fará. E depois nunca mais ela viu aquelas mulheres, depois que chegaram à Suécia. Então ela disse, a intenção dela não foi justificar o que aquelas pessoas tinham feito, foi confiar em Deus e entender que o perdão estava nas mãos dele, não nas dela. Não cabia a ela decidir o destino delas. E tendo em vista todas as pessoas que tinham morrido, o seu irmãozinho, seus pais, era impossível para ela dizer tudo bem, não tem importância. Mas ela sentiu que o importante para ela era não alimentar qualquer desejo de vingança no coração. Então ela se lembrava, né, que todas as manhãs, quando eles estavam nos campos de concentração, que ela era adolescente, né, eles passavam por uma padaria lá dentro daquele campo, sentia o cheirinho do pão, porque eles tinham que limpar as ruas, né? Eles estavam sempre com fome, não tinha comida, né? Eles tinham que comer ração, pouquinha coisa. E aquele cheirinho de pão assado chegava até eles, eles costumavam dizer, quando nós ficarmos livres, vamos correr para a padaria e comer todo o pão. Eles nunca disseram que iríamos avançar em direção à padaria e matar o padeiro. Era comer o pão, não é? Então, a maioria das coisas que nos acontecem na vida não é tão horrível quanto o que aconteceu durante o Holocausto, né? Então, diz a doutora Elizabeth que quando acontecer algo que nos magoou profundamente, nós podemos fazer igual a Elizabeth Mann, entregar a situação a Deus. E apesar de jovem, sozinha, vulnerável, porque ela era adolescente nessa época, ela reconheceu que cabia a Deus julgar se essa fosse a vontade dele. Então, gente, sempre podemos praticar o perdão, que é uma tarefa muitas vezes desafiadora e desanimadora, mas é importante para a pessoa precisar perdoar os outros, perdoar a si mesma, porque sempre que achamos que cometemos um erro, nós devemos nos perdoar também. E se sentimos que não aprendemos uma lição, precisamos nos perdoar por não ter aprendido. Perdoar não é acusar, mas é compreender os motivos que nos levaram a cometer aquilo que percebemos como erro ou ofensa de alguém e aprender com a experiência, não é? E aí, meus queridos irmãos, nós temos aqui conosco uma mensagem do livro Fonte Viva, que nós adoramos, psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que diz assim: desculpa sempre. E começa com a mensaginha que está em Mateus, capítulo 6, versículo 14, de Jesus. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E aí vem o comentário de Emmanuel. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação.
Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia? E como sentir a realidade, usando um coração que nos não pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se às sublimes renovações. E temos assim, já para irmos aos momentos finais do nosso programa, da Joana de Ângeles, do livro Joana de Ângeles Responde. Chegamos nele, né? Sempre o lemos no finzinho ou no programa. Como exercitar o perdão? E diz ela: a fim de colimares a excelência do perdão aos que te ofendem, mister te adestres mediante antecipados critérios e exercícios contínuos. Não te descuides de ler uma página mensageira de otimismo, capaz de produzir júbilo no teu mundo íntimo. Reprime as observações menos dignas, as apreciações fúteis, as referências deprimentes e maliciosas. Estimula a conversação edificante e, quando não possas fazê-lo, reserva-te silêncio discreto, propiciatório a reflexões salutares. Treina a paciência, disciplinando a vontade e aprimorando a indulgência. Cada ser é o que constrói interiormente. A vida sempre devolve o que recebe. Tem cuidado. Então, meus queridos, estamos chegando ao final do nosso programa, desejando a nossa amada Silene uma boa recuperação dessa cirurgia da catarata. A todos os que nos ouviram, desejo de profunda paz, e nós vamos passando os últimos instantes para as palavras do Dr. José Antônio Vieira de Paula, que já desencarnou, mas suas mensagens continuam vivas e precisamos sempre aproveitá-las. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Olá, amigos do programa Reflexões Espírita. Nós, num programa anterior, abordamos a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec propõe aos espíritos
superiores da falange, do Consolador, a questão qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme Jesus a entenderia. E os Espíritos respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão dos pecados. Então são 3 expressões da caridade diferentes e tão importantes uma contra a outra. Benevolência, é interessante observar que ele acrescenta para com todos, que é sem distinção, imparcialmente, como nós queremos que Deus seja imparcial para com todos os seus filhos, que todos tenham o mesmo valor para si, que nos reconforta quando ouvimos Jesus dizer: o céu se alegra muito mais por uma ovelha perdida que é encontrada do que por 99 que não se perderam, mostrando o amor do Pai por todos nós, independente do estado em que nós estamos na evolução. Falar sobre a benevolência é um tema muito apropriado para nós discutirmos, buscarmos exemplos, mas hoje nós optamos, nesta reflexão, de abordarmos o tema indulgência, porque uma vez nos perguntaram: mas indulgência e perdão não é a mesma coisa? Por que os espíritos superiores responderam benevolência, indulgência e perdão como se fossem 2 coisas diferentes? E é muito interessante nós analisarmos exatamente isso, porque perdão, se você for prestar atenção, você tem que imaginar que alguém foi ferido por alguém emocionalmente, despertou uma mágoa, um rancor, um sentimento de rejeição, seja o que for, de injustiça, é uma indignação, e essa dor só se liberta com o perdão. Então o perdão é uma pessoa sofrer uma agressão de um outro semelhante, que vai calejar, vai atacar muito profundamente o seu espírito, gerando sequelas que podem durar vidas sucessivas. Então, hoje existem as grandes obsessões, intensas obsessões, que são as perseguições espirituais, e espíritos feridos que não conseguiram se libertar da dor que foi causada contra eles, de alguma forma. Então, o perdão é para alguém que está muito ferido. Se ele consegue perdoar, ele vai se curando daquela mágoa, daquela amargura, daquele ressentimento, vai se libertando. Então, para isso, ele precisa do perdão. Mas a indulgência, se nós formos no dicionário, buscarmos a palavra indulgência, nós vamos encontrar muitas vezes como se fosse sinônimo de perdão. Mas há uma definição que eu gosto muito, que está num dos dicionários respeitados e aceitos pela comunidade acadêmica, que diz que a indulgência é a disposição para perdoar. Veja bem, não é o perdão, é a disposição para perdoar. O que significa? Significa que quando a pessoa for agredida, ela não gera aquela emoção negativa, porque ela já tem uma emoção dentro dela, um sentimento, um valor moral que já neutraliza aquela emoção que ele geraria em função da agressão sofrida e que ele não gera. Então, há um caso que nos marcou muito, que serve de exemplo para essa palavra, indulgência, que foi narrada por Chico, amigos dos primeiros tempos, e que foi contada por Euríclides Formiga numa palestra que ele fez aqui em Jaguapitã. Euríclides foi um grande poeta, se não me engano paraibano, que foi amigo do seu Hugo Gonçalves, o nosso paizinho aqui de Cambé, diretor do jornal O Imortal, conhecido nacionalmente no movimento espírita. O paizinho uma vez nos apresentou uma fita cassete. Quando eu entrei no espiritismo era a época que a gente gravava as palestrinhas naqueles cassetes, né, que chama gravadorzinho de mão, e depois a gente ficava com aquelas fitinhas e punha no carro, para escutando, para ir refletindo. E ele me cedeu algumas fitas e uma tinha palestra de Euríclides, um grande expositor, uma pessoa de uma inteligência diferenciada. Ele tinha aquela memória que ouvia, gravava e não perdia mais. Ele gravava centenas de textos em segundos. Então ele era uma pessoa que tinha aquela capacidade de guardar e de transmitir sem perder uma vírgula. Ele ouviu de Chico uma história muito interessante, ele narra nessa palestra. Ele é uma história sobre um jovem indiano que buscava o aperfeiçoamento, aquela ânsia de ser uma pessoa virtuosa. E recomendaram que ele procurasse um sábio lá na Índia,
que era muito famoso por suas virtudes, por seu valor moral, pela forma com que vivia, quanto ele ensinava, pela humildade, pela bondade, pelo carinho, pela paciência imensa com que ensinava as pessoas que o procuravam, vivenciando na prática aquilo que ensinava. E ele encontrou esse sábio e pediu para acompanhar seus passos, o que foi imediatamente aceito. E ele foi se admirando da ternura e realmente da sabedoria, dos conhecimentos aplicados na prática de maneira que não dava para se questionar. Era um sábio. Até que um dia ele se deparou com uma cena que o incomodou muito. Ele olhou na beira do rio Ganges e viu um escorpião entrando e imediatamente se afogando. E ele, na formação cultural dele, na formação de relacionamento do ecossistema, ele imediatamente pensou até que, enfim, um bicho peçonhento a menos. E ele se surpreende, porque o sábio, ele vê aquele escorpião e ele começa a dobrar a manga da túnica, vai até a beira do rio Ganges, tira o escorpião e o leva para a terra firme, naturalmente, como quem está salvando alguém que precisasse ser salvo. E quando ele põe o escorpião, ele leva uma ferroada. Ai, o jovem ficou apavorado. Mestre, o senhor não podia ter feito isso. O mestre é um bicho peçonhento, ele ferroa. E o mestre olha para ele como se não entendesse o que ele estivesse falando, né? E nisso o escorpião volta de novo para o rio Ganges e começa a se afogar de novo. E a mão do mestre inchando da ferroada. E ele olha para o mestre, e agora? O que ele vai fazer? E o mestre começa a arregaçar a outra manga. Vai até o rio Ganges, retira o escorpião e diz em voz alta: que imprudência, deixei-o muito perto do rio. E vai longe e solta o escorpião. E quando ele solta o escorpião, ele leva outra ferroada. E a outra mão começa a inchar e o jovenzinho fica desesperado. Mestre, o senhor perdeu a razão. E o mestre olha para ele sem entender o que o jovem está falando. Do que você fala, meu filho? Mestre, é um escorpião, mestre. Ele é um animal peçonhento, ele ferrou, ele dá picadas com veneno. E o mestre olha para ele com uma paciência, uma sabedoria e diz assim: meu filho, é da natureza dele picar. É da natureza dele ferroar. A minha natureza é salvar. E neste minuto, o jovem entende por que disseram que ele deveria acompanhar aquele sábio. Realmente ele estava acima da humanidade que ele conhecia. O que é a indulgência? A disposição para perdoar. Na verdade, não precisa perdão. Só de saber que os limites daquele animalzinho eram aquele, ele não se sentiu ofendido. Ao contrário, ele esperava aquilo. Então, se nós formos trazer isso para os nossos benfeitores, temos abordado nos programas anteriores, nas reflexões anteriores, nós temos observado que essa questão de ser indulgente é própria para os espíritos superiores e naturalmente para os nossos protetores. Eles têm que ser indulgentes com os nossos erros, não coniventes. Eles têm que saber que ainda está na nossa natureza cometermos determinados erros. Por isso nos toleram, por isso nos suportam. Então a indulgência é essa atitude mental, espiritual, de quem sabe que não pode contar muitas vezes com a outra pessoa, que vai contar dentro de um limite, mas que pode educá-lo a mudar suas maneiras, a sua forma de ver, sua forma de se comportamentar. O sábio, vivenciando na prática o que ele conhece, faz com que aquele jovem aprendiz perceba que ele podia ter agido diferente diante daqueles escorpiões. Quando nós olhamos para a tragédia de Brumadinho e vemos lá os bombeiros tentando salvar vidas naquela hora imediata à tragédia, nós observamos também veterinários que vieram de várias cidades, de várias cidades do Brasil para a região de Minas Gerais afetada, para salvar os animais, entre eles as cobras, aranhas. Baseado em quê? Na sua compreensão e no seu amor pelos animais, na compreensão de que eles fazem parte do sistema, do ecossistema que nós vivemos, que eles têm direito à vida como nós temos,
Nós não temos o direito de tirar uma pessoa do seu ecossistema só porque ele carrega o veneno dentro de si. Então é muito importante observarmos que a indulgência é a capacidade de compreender o limite dos outros, de maneira que, se formos feridos, não precisamos nem perdoar. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.